I can speak with confidence and I can express my ideas. Before the KD, I thought I would never be able to speak English. But hey, I'm here in the middle of nowhere. I'm talking to you 100% in English, but you're gonna watch my video and gonna say, OMG, it's a miracle. But no, guys, it's not a miracle. It's método DQD. I realized that it was different of everything I have ever done before, because I can see my progress every day, and I feel that the method is the key. Now I'm learning English so I can travel abroad, talk to people, and have great experiences. I also know that English will help me succeed in my career, get more job opportunities, and make more money. Feel more confident to speak English and to know I'm able to be fluent in English. I know I can do this. Hi everyone, I'm Brena. I'm 29 years old. I live in Fortaleza, Ceará. I've been studying English for a year and I'm very happy to make part of the KD team because looking back, I can see how much I've learned with this method and how much I improved my skills. Speaking, reading, writing, my listening is getting better each passing day and I'm so proud of myself and I'm happy because I know I'm on the right track. Pois muito bem, Brasil, começamos a semana Fluência. Sim, você está neste momento na aula de número 1 e eu preciso começar os trabalhos de hoje falando isso aqui para você. Welcome to a very special week. Bem-vindo, bem-vinda a uma semana muito especial. E por que vai ser uma very special week? Um dos motivos já começa a estar aqui na tela. Welcome to a very special week. Começou a sentir daí? Vamos falar sobre muita clareza para você, para o seu inglês, independente do nível que você se encontre hoje. Você vai ver aqui com as ferramentas, técnicas e dinâmica que eu vou te apresentar ao longo dessa semana, o inglês ele vai se tornar muito mais fácil e eficiente, que é o principal. Quando eu falo eficiente, eu falo de você já começar a ter resultado, você já começar a colocar o que você aprende em prática. Então vamos ver tudo isso acontecendo. Eu preciso que você coloque a mão na massa. Vamos botar uma entonação, entendeu? Eu quero que você não fica welcome to... Não! Finge que você é um ator, uma atriz. Vai lá, ó. Welcome to a very special week. Gabi, o que iremos aprender ao longo da semana Fluência Sim? Então eu desenhei aqui para ninguém ficar perdido. Aula de número 1, que é a que você está assistindo agora, o tema da nossa aula vai ser não é sobre aprender inglês. É sobre encher os 4 P's da fluência. Aula 2, eles não falam rápido demais e eu vou te provar. Não é velocidade e a gente vai falar sobre isso na aula 2. Eu vou provar, não vou só falar não, gente. Eu vou provar para você, tá? O tempo inteiro eu vou estar te mostrando de forma prática o inglês sendo aplicado. E aí, só por curiosidade, para quem já me ouviu falar sobre isso antes, aqui vai entrar o famoso efeito cotonete, tá? Então, essa aula aqui vai ser super importante. E a aula de número 3, a gente vai aplicar as ferramentas, técnicas, dinâmicas. É bom que aqui você vai ter um super preparo para chegar na aula 3 e a gente aplicar para valer o método DQD na prática. Aqui, só para dar um spoiler, eu sou a pessoa do spoiler, você já vai conseguir assistir uma cena em inglês sem subtitles. Então, tem passo a passo para isso. E aí, quando eu perguntei para vocês assim, o que não pode faltar no Fluência Sim? Vocês falaram, Gabi, não pode faltar técnica //, TBB, técnica //, técnica de pronúncia do método DQD. Beleza? E método DQD é meu método de ensino de inglês. Let me ask you something. Deixa eu te fazer uma pergunta. Is this your first time here? Essa é a sua primeira vez aqui? Só para poder pegar esse termômetro, tá? Já me mandem aqui nos comentários, ó. Is this your first time here? Essa é a primeira vez que você me vê? Essa é a primeira vez que você está assistindo uma aula minha? Se sim, digita para mim aqui no chat. First
time. Digita essas duas palavrinhas aqui, tá? Nos comentários, porque daí é bom que eu já vou ter eu e produção a gente já pega esse termômetro até para eu poder produzir as próximas aulas do Fluência Sim. Is this your first time here? Vai anotando o que você for conseguindo, tá? Eu gosto que você esteja aí com papel e caneta na mão, mas você vai anotando o que você conseguiu. O que não conseguir, deixa um espaçozinho em branco, porque depois eu vou estar compartilhando o PDF com vocês, ou vai pausando também, tá? Não precisa se preocupar, ficar agoniado, vamos ter uma experiência incrível juntos. Inclusive, se tiver aluno DQD aí, já manda aí no chat. Essa galera que tá mandando aí aluno DQD, eles são mestres no método DQD. Então, eles vão estar aqui durante essa semana, com certeza, ajudando vocês aí nos comentários, nas interações, porque a vibe da nossa tribo é bem essa também. A gente precisa se ajudar. Agora, eu tava aqui pensando, por quê? Essa é a minha pergunta pra você. Por que existem tantos brasileiros que, mesmo depois de estudar inglês por 2, 3, 4, 5, 10 anos estudando inglês, ainda se sentem completamente travados, limitados, inseguros, não conseguindo entender, achando que eles falam rápido demais, inseguros com a pronúncia, não conseguindo formar frase na hora de falar? Mesmo depois de ter estudado inglês por tantos anos. Você conhece alguém nessa situação, ou de repente você está nessa situação agora? Peguei essa reportagem dentro do site do Terra que fala o seguinte, que o Brasil tem uma pesquisa, um relatório anual sobre o aprendizado de idiomas. Brasil é o país que mais estuda inglês no mundo. Então a porcentagem de brasileiros que está ali estudando inglês ou que já estudou inglês é uma porcentagem muito grande. E aí a pergunta é, cara, se tem tanto brasileiro estudando inglês, por que o nível de fluência, né, de habilidade de conseguir falar, entender, é tão baixo? Essa porcentagem. O que está acontecendo? O que acontece? Gente, eu sou a pessoa que comecei a estudar inglês porque fui obrigada. Minha mãe me obrigou a começar a estudar inglês porque eu fiquei de recuperação na escola lá com 13 anos e ela falou, você vai começar a estudar inglês. Depois de ter ficado estudando inglês por anos e anos, quando eu completei mais ou menos ali 2 anos de cursinho, eu tive uma oportunidade, 2 anos, muito tempo, hein? Eu tive essa oportunidade de fazer uma viagem para os Estados Unidos com meu pai, foi minha primeira vez no exterior, e eu fui com uma expectativa alta. Eu falei, caraca, agora eu vou conseguir colocar em prática esses 2 anos. Meu pai também tinha uma expectativa muito grande e falava, minha filha, sua mãe pagou ali, 2 anos de cursinho pra você, agora é a hora, você vai falar por mim e por você. Quando eu cheguei lá, gente, eu não conseguia pedir um sorvete. Inclusive, esse episódio aconteceu. Tava eu e meu pai na sorveteria, ele falou assim, vai ali no balcão e pede o sorvete, uai. Porque eu falei pra ele, não, pai, vamos comigo. Ele falou, vai lá e pede. E eu, pai, eu não sei. Ele, como assim você não sabe? A conta nem fechava na cabeça do meu pai. Cheguei lá no balcão, sabe o que eu falei? I want ice cream. Foi isso que saiu. Eu quero sorvete. Falei ainda do jeito mais rude, assim, sabe? A pessoa ficou até me olhando, assim, meio assustada. Eu sabia que eu não tava falando isso de um jeito legal, percebe? Depois de pensar muito. Então, uma insegurança em relação à pronúncia, e sem contar que eu não entendia nada que eles falavam. Também não adiantava nada eu montar a frase, porque eu não entendia a resposta. Foi ali que eu comecei a perceber, sabe o quê? Que a todo momento, na hora que eu ia falar inglês durante aquela viagem, sabe o que tava na minha mão? Eu tava com o cookies na mão. Sabe o cookies na mão? Eu fiquei assim a viagem inteira. E eu não sei se você já se sentiu assim, do tipo assim, pra quem já estudou. Cara, tomara que ninguém venha interagir comigo. Tomara que eu não precise falar com ninguém. Sabe, como é que você tava estudando aqui esses 2 anos? Inglês bem tradicional, 2 vezes na semana, inglês de livro. E era pintado pra mim o seguinte, bom, o curso tinha duração de 6 anos, né? Eu fiz algumas escolas tradicionais diferentes. O que era falado? Você vai começar a praticar a conversação, vai começar a falar quando você estiver lá no final. Lá no último semestre, ou então lá depois que você se formar, aí você faz a prática, agora não é hora de falar. Então eu fui botei isso na cabeça e falei assim, beleza. E aí eu continuei. Lá, aquelas aulas, num grammar book, com livro de gramática. Quando eu completei 6 anos, peguei o tão sonhado diploma. E a expectativa era alta, né? Caraca, peguei o diploma, concluí tudo, tirei nota boa ao longo desse tempo todo, fiz prova, passei em todas e peguei o diploma. Só que daí, gente, qual que era o meu sentimento? Era esse. Frustração. O meu sentimento, ele continuava de tipo assim, cara, não consigo falar, não consigo entender o inglês. E era tudo que eu mais queria. Tudo que eu mais queria era conseguir o quê? Falar e entender. E aí a minha decisão aqui foi simplesmente o seguinte, engavetar esse meu sonho e realmente ali
Foi esse momento que eu achava que o inglês não era pra mim, que eu não tinha o dom, que eu não tinha o talento. Em paralelo a isso aqui, eu sempre sonhei ser professora de português. Eu sempre quis, tava no meu sangue ser professora, mas de português. Foi por isso que eu entrei, inclusive, para a faculdade de Letras Português, na Universidade de Brasília. E lá na faculdade de Letras Português, eu comecei a ver matérias sobre aquisição de linguagem, programação neurolinguística, e aí, para quem não sabe, basicamente, essas duas ciências aqui, né, vão falar sobre como que o cérebro humano aprende um idioma. Como que você aprende a falar? Como que você aprende a entender? Como que uma criança, né, que é esse momento da vida que a gente adquire, né, tem esse primeiro contato com o idioma, como que uma criança, como que o cérebro absorve isso de forma natural e eficiente? Com este conhecimento que eu fui adquirindo aqui, com artigos, pesquisa, aulas práticas, eu tive um grande e um baita de um insight. Eu percebi que eu tinha estudado inglês de trás para frente. Como assim, Gabi, de trás para frente? Lá nessas matérias de aquisição de linguagem, eu comecei a entender que dentro de um idioma, português, inglês, não importa, existem as habilidades que são as habilidades lentas e as habilidades rápidas. O que são as habilidades lentas? São duas: leitura e escrita. Por que elas são consideradas lentas? Porque eu tenho tempo para poder desenvolver, né? Se eu pego alguma coisa para eu poder ler, eu posso ler com calma. Se eu quiser voltar, eu volto. Se eu quiser avançar, eu volto. Se eu quiser pesquisar o que é que aquilo significa, eu pesquiso. É lento. Escrita, mesma coisa. Eu escrevo, eu apago, eu peço ajuda, eu pesquiso. Então, são habilidades lentas. E existem as habilidades rápidas, que aí são outras duas, que é entender, ouvir, né? E falar. Por que elas são consideradas rápidas? Porque quando eu vou ouvir alguma coisa, eu tô conversando com alguém, a pessoa falou, já era, né? Eu tenho que ter pegado ali, eu posso pedir pra ela poder repetir, mas o meu entendimento, ele precisa ser rápido. Do mesmo jeito que na fala, né? Quando eu vou falar alguma coisa que eu preciso, igual lá no sorvete, ou eu tô conversando com alguém, a pessoa me pergunta alguma coisa, eu preciso ser rápida, né? Não é que eu tenho que falar rápido, mas o processamento, ele tem que ter uma certa velocidade em comparação à leitura e à escrita. Por que aqui tá de verdinho e aqui tá de vermelhinho? Não é à toa, tá? Eu sou a louca da formatação, isso aqui tudo é pra trazer didática pra você. Isso aqui é o momento chave, viu, do nosso encontro. Pra eu começar a compartilhar o conteúdo de inglês, de vocabulário, estrutura, você precisa entender esse Paranauê aqui. Imagina se você está nessa situação também. Agora é a hora de virada de chave. Naqueles 6 anos que eu estudei, eu não aprendi a desenvolver as minhas habilidades rápidas. Ninguém me ensinou passo a passo. Ninguém me ensinou a desenvolver essas habilidades. Aqui eu não estou falando sobre simplesmente sair praticando. Não, é desenvolver essas habilidades de falar e de ouvir, que era o que eu mais queria. Esse insight, eu senti uma certa, vou fazer até uma estrela aqui, ó. Eu senti uma certa esperança aqui. E aí eu falei, eu vou resgatar, tirar da gaveta esse meu sonho aqui de novo, e se, né, começou a vir na minha cabeça esse e se eu usar essas técnicas, usar esse conhecimento que eu tô pegando aqui de aquisição de linguagem, programação neurolinguística, esses fundamentos, e aplicar isso daqui dentro do inglês. Então, em paralelo aos meus estudos da faculdade, enfim, a minha vida, eu comecei a colocar isso em prática. Então, eu tomei essa decisão. E aí, a primeira decisão que eu tomei aqui, ó, ao pegar isso daqui foi, eu vou pegar o inglês de livro, quer dizer, que foi tudo que eu tinha sido construído aqui. 2 vezes na semana. Gramática, listinha de palavra, pegar a tradução. Eu vou simplesmente ignorar isso daqui e eu vou utilizar as técnicas, passo a passo, fundamentos que eu estou aprendendo sobre a forma natural que o cérebro aprende, a forma natural e eficiente. Vou respeitar este fluxo. E sabe qual foi minha decisão aqui? Vou começar do zero. E aí, gente, qual foi o resultado? Eu comecei a validar isso daqui, tá? Isso daqui tudo foi validação que foi passando. Eu comecei, senti uma melhora considerável na minha pronúncia. Comecei a sentir uma melhora considerável na minha relação de montar frases com o inglês, no meu entendimento com filmes e séries, na minha confiança. Então, ao longo dessa jornada, tá vendo? Não é uma jornada linear, foi questão de meses, tá? Eu finalmente consegui chegar na tão sonhada fluência. Me senti fluente em inglês. E como que era, Gabi, me sentir fluente em inglês? Às vezes, quando as pessoas me perguntam isso, né? Quando que você sentiu que você estava fluente? Eu penso logo nesse desenho aqui. Aqui, quando eu tava nessa situação, nesse momento,
o meu desejo era fugir. Quando alguém vinha praticar inglês comigo, quando alguém vinha querer falar alguma coisa, a minha sensação era essa, cara, eu vou fugir. Fugir da prática, fugir da interação. Não quero, eu prefiro falar assim, I don't speak English, eu não falo inglês. Porque eu não vou entender o que a pessoa vai falar, eu não vou conseguir responder. Aqui o sentimento era completamente diferente. Então eu sabia, esse foi um dos indicadores pra mim que a fluência tinha chegado. Por quê? Eu queria situações para eu poder praticar. Quanto mais, melhor. Então eu queria porque eu queria estar em interação com outras pessoas. E aí o ser professora, né, ele sempre esteve na minha veia. Sabe, eu falo, gente, eu vou falar isso várias vezes. Sabe quando você vê uma coisa e você não consegue mais desver? Esse passo a passo aqui, ó, a gente já fala bastante sobre isso. Esse passo a passo, ele era tão incrível. Isso aqui era tão maravilhoso que eu queria compartilhar com outras pessoas. E daí eu comecei a dar aulas de inglês em paralelo, né? Até amigos, conhecidos, enfim, que aí sabiam, né, que eu tinha realizado esse sonho, sabiam ali mais ou menos da trajetória, e falavam, pô, Gabi, vou começar a fazer aula com você. Então, eu fazia faculdade e dava essas aulas em paralelo, dei aula também dentro de sala de aula, aulas de inglês. Ao começar a aplicar essas técnicas e esse passo a passo aqui específico, o que eu percebia? Que mesmo um aluno começando aqui do zero, o tempo que ele levava para ter esses resultados aqui, pronúncia ficando bem desenvolvida e seguro, começando a entender o inglês com clareza, começando a falar, dando esses primeiros passos aqui e construindo essa confiança, cara, era muito mais rápido do que aqui. Esses 6 longos anos, que é mais tempo que a faculdade, depois, sei lá, mas 6 anos e meio aqui para dar essa volta toda, então é um atalho. E aí, pronto, ali eu sabia, né, ao validar isso daqui, ver a evolução dessa galera, que aquilo ali era o início de uma nova era em relação ao inglês. E aí eu comecei ali a entender o seguinte, caraca, tá muito ultrapassado esses métodos de inglês de livro. Então sim, existem vários caminhos, né? Existem várias formas da gente aprender inglês, estudar inglês hoje em dia. Vários métodos. Só que a conclusão disso daqui é que apenas um desses caminhos, que tem princípios que respeitam a forma natural como o cérebro aprende, só um desses caminhos leva até a fluência de forma eficiente. E o método DQD, que é o método que eu utilizo, meu método de ensino de inglês, ele respeita exatamente esses princípios de funcionamento. Por isso que eu falei que eu vou falar o tempo inteiro do seu brain, do seu cérebro, porque ele é uma estrela aqui nessa jornada. Eu precisei fazer essa contextualização aqui para você poder visualizar, entender que, cara, não é dom, não é talento, é uma habilidade e você consegue desenvolver. Go get a pen and paper. Vai pegar papel e caneta, porque agora eu vou, ó, taca-lhe pau no conteúdo de inglês. Você já deixou seu like? Espero que sim. Dentro do DQD, a gente fala bastante sobre o inglês que é de fato utilizado. O inglês que é realmente útil para a fluência, porque uma armadilha é você ficar lá estudando, e eu fiquei lá aqueles 6 anos fazendo isso, viu? Coisas que não são úteis para a fluência. Perdi um baita de um tempo. Então aqui, para poder exemplificar os 4 P's da fluência, que é a primeira técnica que a gente vai começar a aprender hoje, eu trouxe o tema de meu fim de semana. My weekend. E só por curiosidade, você sabe por que weekend é fim de semana? Porque a gente tem aqui a junção de week, que é semana, a palavra week, e esse end é o fim. Então, é o fim de semana. Olha como fica fácil de memorizar. Por isso que, inclusive, nos filmes, né, tem lá a coisa do the end, que é o fim, né, tipo o fim do filme, the end. E o week, para você memorizar, associa isso com aquele Fashion Week, que tem em São Paulo, né, que é a semana de moda, enfim, é a semana de moda, Fashion Week. My weekend. 2 people. 2 pessoas conversando, tá? E eu quero que você já comece a se colocar, a se imaginar que uma dessas pessoas vai ser você. Olha que incrível, conversando de repente com um nativo ou com uma pessoa de uma outra nationality ou até mesmo um brasileiro que fala inglês. Mas já começa a se imaginar que uma dessas pessoas aqui vai ser você. A pessoa A vai virar e vai perguntar para a pessoa B assim: o que você fez no fim de semana? Então ela vai falar assim: what did you do on the weekend? E agora, a única coisa que eu quero que você foque e se preocupe é em começar a anotar essa frase aqui em English, tá? Não precisa ficar anotando as traduções, a não ser que você consiga anotar mais rápido, mas só pra gente poder ganhar agilidade, porque lembra, depois você vai ter tempo de copiar, tudo bem? Mas vai anotando o que você consegue aí. What did you do
on the weekend. E percebe que aqui tá separadinho por cor? Isso aqui não é à toa. É outra ferramenta que a gente utiliza no DQD para poder trazer essa clareza para quem? Para você? Não, pro seu brain, pro seu cérebro. É com ele que eu quero falar. Pronúncia, vamos lá. Uma pessoa que estuda inglês, que aprende inglês sem técnica barra na vida dela, ela vai ter que lidar com a seguinte dinâmica. A pessoa vai falar, repete comigo. What did you do on the weekend? E aí você vai, que, gente? Eu só entendi what e weekend. Entendi nada no meio. Você se sente inseguro, né? A gente tá lidando aqui com uma pronúncia abstrata. Técnica barra não, gente. Técnica barra é sobre ser objetivo. What did you do on the weekend? Olha isso aqui. Weekend. Um i sorridente, ó. Weekend. What did you do on the weekend? Gabi, mas esse what did you acabou ficando what did you? Sim. É uma das possibilidades, tá? Eu poderia ter separado ele aqui, what did you? Mas eu já quis apresentar para você essa malemolência, essa possibilidade de pronúncia, principalmente no American English, que é o que eu mais uso como referência, tá? O American e o Canadian English. What did you do on the weekend? O que você fez no final de semana? Tá, Gabi, mas por que ele escolheu essas palavras aqui para poder montar essa frase? Então, vamos por partes. Eu quero que você entenda esse what did you como um bloco, como uma coisa só. Isso aqui significa o que você fez em tal dia ou em tal momento, ou seja, in the past. Então, aqui a gente tem elementos importantes, né? Uma frase que está no passado, é um bloco que indica passado. It's a question, é uma perguntinha. E eu tô perguntando basicamente o que você fez, o que você comeu, o que você bebeu, o que você estudou. Pegou a intenção? Intenção também é a chave aqui, tudo bem? E eu coloquei aqui imagenzinhas, né? Vocês sabem que dentro do DQD a gente utiliza muito desenhos e imagens para facilitar a sua... Começa com me e termina com memorização. Muito bem, a sua memorização. Então, por que eu botei esses elementos aqui, ó? What? Então, uma interrogação. What? E aqui um tempo e back, né? Então, o passado, isso aqui para indicar o passado. Então, eu quero saber o que alguma coisa no passado. What did you do? What did you do? Tá sentindo o inglês aí? Ou já botando ali o TBB naquela possibilidade mais natural? What did you do? What did you do? Olha só que interessante, mas vamos entender como que eu posso usar então esse bloco na prática, no dia a dia, porque é isso que importa. O que você assistiu no final de semana, ou no fim de semana, ó, on the weekend, isso aqui já começou a ficar mais claro pra você, né? Agora, o que você fez? Não. O que você assistiu? What did you watch on the weekend? Tá vendo? Fica bem separadinho em blocos. Botei uma TV aqui pra representar a ideia de watch. What did you watch on the weekend? O que você fez no fim de semana? What did you do on the weekend? E aqui para representar essa ideia do do, que é o fazer, eu botei aqui essas duas setinhas, tipo para dar movimento. Porque quando você faz alguma coisa, work, trabalha, study, estuda, eat, come, drink, bebe, travel, viaja, você tá em ação, em movimento. Então, eu botei esse aqui para representar o do. E isso é sensacional, tá, gente? Tá vendo que eu tô o tempo inteiro estimulando a minha criatividade. Isso é estar ativo. Isso é estar desenvolvendo as habilidades rápidas de fala, de entendimento, fazendo essas associações rápidas. Porque olha só um vacilo. Ficar só desenvolvendo habilidade lenta. Só fico anotando palavras, traduções. Palavras e traduções. Não, se eu quero essa agilidade, eu preciso dessas imagens, dessas situações imagéticas. Um aluno DQD sempre coloca isso na rotina dele. Vamos botar o what did you? Vamos botar ele aqui? What did you watch on the weekend? What did you do on the weekend? Concorda que esse emoticon que eu botei aqui representa bem a ideia de on the weekend? A pessoa tá bem relax lá, ó, tá se divertindo. Então, olha como ficou jóia esse mapa mental. What did you do on the weekend? O que eu aprendo com DQD, eu vou ver um filme, vou uma série e eu vou encontrar. Quer ver? What? What did you do? O quê? O que você fez? Meu Deus, depilou uma sobrancelha dela. Então ela falou, what did you do? Você percebeu aí, você sentiu? Ela não falou, what did you do? 4 atos, não, ela fez um what did you?
What did you do? E aí, quando você ensaia, quando você já aprende dessa forma, maravilha! O seu cérebro não estranha. Olha o seu cérebro de novo. Porque o problema é quando você, na hora do ensaio, que é a hora que você tá aprendendo, estudando, aí você fica assim, cérebro, what did you do? Aí você vai assistir o filme e a série e ela fala... What? What did you do? Seu cérebro vira pra você e fala, meu amigo, ela está falando rápido demais. Nem é o tema da aula de hoje, hein? Sem spoilers, Gabi. Eu preciso me segurar aqui porque eu amo falar sobre efeito cotonete. Mas tem explicação pra isso daqui, tá? A gente vai falar isso na aula 2. Então, o que você fez, ó? O que você comeu? Não. O que você bebeu? Não. What did you do? Massa, olha esse outro aqui. Working on the weekend. So, they are playing golf. Eles estão jogando golf. E o cara virou pra ele e falou, trabalhando no final de semana? Meu amigo, você precisa de um descanso. Working on the weekend. Olha o on the weekend aqui, ó. On the weekend. Só que aqui ele fez uma combinação diferente falando, trabalhando no final de semana? Por exemplo, eu chego aí no seu quarto agora, sei lá, imagina que hoje é sábado, domingo. E eu olho e falo assim, que isso? Não tá na festa? Que milagre é esse? Studying on the weekend. Oh my gosh. Estudando no final de semana, então tá vendo? Essa combinação de palavras também é joia. On the weekend. Eu aprendo inglês e eu consigo ver em filme e série porque eu tô aprendendo inglês que é realmente usado. Esse é um dos valores do DQD. Working on the weekend. Aí a pessoa B vai virar e vai falar, eu tive um fim de semana bem rotineiro. Ou seja, eu tive um fim de semana bem calmo, sabe? Sem nenhuma novidade, não fiz nada de special. Então, ele foi bem rotineiro. Eu tive um fim de semana, passado também, né? Como que ele poderia falar isso em English? I had a pretty uneventful weekend. Olha o weekend aqui de novo, ó, fim de semana. Só que agora não vai ser mais on the weekend, a gente vai usar uma outra combinação de palavras. Relaxa que a gente vai entender e vai ficar tudo tão claro, tá? Você viu que quando eu mostrei pra você what did you do on the weekend, aquilo dali era o quê? Caraca, um desafio. Que a única coisa que eu sei aqui é o weekend. Só que aí a gente passou pela fase de explorar. Eu já estou aplicando 4 P's da fluência, que depois eu vou ligar os pontos pra vocês, tá? Preciso primeiro que você experimente. Preciso que você live the experience. Viva a experiência. I had a pretty uneventful weekend. Você vai ficar com uma pronúncia maravilhosa. Olha só. I had a. Então, ao invés de botar I had a, já tô colocando aqui pra você outra possibilidade, tá? I had a what? O que eu tive? A pretty uneventful quer dizer alguma coisa muito rotineira. No caso aqui foi weekend, né? Então, I had a pretty uneventful weekend. Percebe que eu inverto, né? Eu não falo weekend uneventful. Não, eu falo uneventful weekend. Então, no inglês, a gente sempre troca a característica. Isso aqui é um cookie de chocolate. Para eu poder falar cookie de chocolate, quer dizer, colocando aqui para você o sabor, eu não vou falar cookie chocolate, entendeu? Tipo, cookie de chocolate. Não, eu vou inverter. Eu vou falar que ele é um chocolate cookie. Se ele fosse, por exemplo, um cookie de baunilha, ele seria um cookie vanilla? Não, ele seria um vanilla cookie. I'm a teacher. Eu sou uma professora de inglês. Então, esse de inglês me caracteriza. Eu sou uma English teacher. A Gabi, lá atrás, ela queria ser uma professora de português. Então, vai ficar o quê? Portuguese teacher. E assim por diante. Weekend é um final de semana. Se eu quero falar que é um final de semana rotineiro, eu vou falar que é um uneventful weekend. I had a pretty uneventful weekend. Vamos por partes, tudo de forma organizada. Então, qual é o bloco que a Gabi quer que você tatue aí no seu coração? I had a nananã. Nananã aqui, ó. I had a nananã. Então, percebe aqui as imagens, ó. Eu, I. Por que eu botei esse de pensar aqui? Porque foi difícil achar alguma coisa que representasse a ideia de ter, tá? Mas eu pensei aqui no sentido da pessoa, ela tá descrevendo alguma coisa que aconteceu, né? Um momento que ela viveu. No caso aqui, foi um final de semana bem rotineiro. Ela poderia ter falado que ela, por exemplo, teve uma semana maravilhosa. Ela teve uma noite agradável. E aqui, para poder representar, aqui tá in the past, falando de um tempo no passado. Então, eu tive um... em tal dia ou em tal momento in
in the past. Nossa, eu tive um ótimo final de semana. I had a great weekend. Tá vendo o weekend aqui? Um ótimo final de semana, tá vendo que eu inverti? Primeiro eu boto o ótimo, depois eu boto o weekend. Então fica um great weekend. Um bom fim de semana, que é um pouco menos do que great. Um good weekend. I had a great weekend. Ou I had a pretty uneventful weekend. Gabi, o que esse pretty tá fazendo aqui? Adicionando uma ênfase, né? Tipo, bem rotineiro. Eles gostam muito de combinar essa coisa do pretty uneventful. E olha os emoticons que eu botei aqui, ó. Um great weekend, uneventful. Olha como funfa, né? Uneventful weekend. Essas associações vão te ajudar bastante na memorização. Então, me mande aqui nos comentários no chat se funfou até agora. What did you do? What did you watch? What did you study? What did you do on the weekend? I had a great weekend. I had a pretty uneventful weekend. Funfou, gente, pra quem não sabe, é a nossa sigla pra tipo assim, caraca, consegui fazer o inglês daqui. Lembra que eu falei sobre os vários caminhos? Mas só um te leva até a fluência de um jeito eficiente? Essa maioria desses caminhos que existem hoje, desses métodos que estão ultrapassados por aí, eles ensinam o aluno a saber sobre o inglês. Olha, essa foi uma grande virada de chave para mim. Você aprende a saber sobre o inglês. Eu sei regra de gramática. Eu sei palavrinhas. Eu sei ler uma coisinha ou outra. Eu sei sobre o inglês. Só que elas não te ensinam a fazer o inglês. E a fluência está totalmente ligada a você saber fazer o inglês. Saber entender, habilidade rápida, saber falar, saber usar, aplicar aquele vocabulário em situações. Uneventful, olha que palavra diferentona, mas você já começa a entender. Pô, eu posso combinar, fica muito claro, eu posso combinar uneventful com weekend. Eu posso combinar weekend com great. Oh, great weekend. Good weekend. Uneventful weekend. Teacher com English. English teacher. Português teacher. Eu posso combinar what did you com do. O que você fez? O que você fez ontem, hein? What did you do? O que você assistiu? Titanic. Spider-Man. What did you watch? Combinações. Então, o DQD te ensina o tempo inteiro a fazer o inglês. Então, o funfou, ele é basicamente um código e uma validação para você falar assim, Gabi, consegui fazer aqui na minha cabeça. E não é sobre você já estar conseguindo repetir tudo em voz alta automaticamente, porque depende do nível que você está começando agora. Mas o fato é você falar assim, caraca, abriu um triplex na minha cabeça, Gabi, isso daí. Ficou muito claro, ainda mais agora com as anotações, depois que você pegar o PDF. Nossa, tá fazendo muito sentido pra mim. Então, sempre que isso acontecer, você manda aí, ó, funfou, beleza? Porque senão a galera começa a botar funfou, você fala, que é isso? What the heck? Que diacho é isso? Vamos falar agora dessa palavra. Então, é o que? É o rotineiro, tranquilo, sem incidentes, sem problemas. Lembra lá que eu falei? As combinações. Você pode ter um uneventful day, que é aquele dia pacato. Caraca, acabou de vir aqui na minha cabeça qual que é a tradução que a gente fala disso em português. A gente fala que a coisa foi pacata, né? A gente tá aplicando o mesma linha de raciocínio que eu te mostrei aqui, tá? Isso aqui é uma das bases do inglês. Day, dia. Se eu quero falar que é um ótimo dia, é um great day. É um dia bom. É um good day. Tá vendo? Eu boto sempre antes. Porque é a característica. Tudo isso aqui é a característica vindo antes. Se ele é um dia pacato, um dia rotineiro, vai ser um uneventful day. Ai, que maravilha! Ficou bem claro. Ou eu posso ter uma uneventful week. Aí fica bem claro de você entender porque que ele vai responder, né? I had a pretty uneventful, pacata, uneventful weekend. Eu tô doida sozinha. Ou isso aqui começa a fazer muito sentido pra gente. Fala a verdade, ó. Eu sempre vou fazendo uma recap aqui com vocês, tá? Eu sempre vou recapitulando. Olha isso daqui, ó. What did you do on the weekend? What did you do on the weekend? Vem cá. I had a pretty uneventful weekend. Então, você já imagina aí a pessoa chegar em você e falar assim, oh... Lembra que eu falei? Se imagine, você é a pessoa A ou B. What did you do on the weekend? Well, I
had a pretty uneventful weekend. Começa a nascer fluência aqui. Então imagina você já começar a ter esse inglês. Imagina você já começar a falar assim e começar já a se sentir confiante, realizando o seu sonho, cada vez mais confiante com a sua pronúncia para você poder falar em voz alta. Ao ligar filmes e séries, você começar de fato a entender o que tá lá, aprender a curtir a sua jornada, porque eu falo muito isso, gente. A gente chegar na fluência não é sobre, ai meu Deus, eu quero que chegue logo, eu quero que chegue logo. Não, é curtir a jornada, comemorar cada coisa aprendida. Já me considero uma pessoa fluente no inglês, porque eu já consigo me comunicar muito bem. E acho que essa é uma das minhas maiores conquistas. Eu passei a gostar de fazer inglês, que antes era uma coisa que eu fazia por pura obrigação. Dentro do método DQD, o que mais assim me ajudou a desenrolar o meu inglês e principalmente a não ter medo de falar é a técnica barra. Eu sou uma pessoa que aprendo muito visual. E uma grande conquista que eu tive foi assistir uma série inteira em inglês, né, sem legenda em português, e eu consegui entender a história. Então, pra mim, essa foi assim, uma das maiores vitórias que eu tive. Eu sei que eu vou ficar fluente em inglês com o DQD. E existe essa Raquel, depois do DQD, que é muito mais feliz, é muito mais motivada e muito melhor. Ontem, pela primeira vez, eu consegui compreender e responder um e-mail em inglês no meu trabalho. E sem a ajuda do tradutor. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz. Eu quase emoldurei esse e-mail aqui na minha parede como um troféu, porque é o resultado da minha mão na massa ali mesmo, né? Da minha evolução com o DQD. Meu melhor amigo é a técnica barra. Gente, me deu confiança pra falar, perdi a vergonha, consigo ouvir minhas músicas, cantar, me sinto segura pra fazer uma viagem, uma entrevista de emprego. Viu só? É a habilidade, independente da sua idade. A galera me pergunta muito isso. Gabi, eu acho que eu já passei da idade. Gente, não existe isso. Existe se você não for colocar a mão na massa. Aí não tem idade pra isso. Se você não for take action. Agora, você falar assim, caraca, eu tô curtindo esse método, fez muito sentido pra mim. Eu nunca vi. Por que ninguém nunca me apresentou o inglês dessa forma? Eu tô conseguindo aprender desse jeito? Cara, mão na massa, take action, agarre essa oportunidade e comece agora, aproveita que a gente tá junto aqui, we are a team, somos um time, estamos juntos nessa, e isso é ótimo também para poder ajudar na motivação. Então, mais um motivo para você continuar assistindo a aula, continuar assistindo as outras aulas do Fluência Sim, para descobrir este novo universo, essa nova era, esse jeito novo de encher os seus 4Ps para chegar na tão sonhada fluência. E o que eu aprendo com o DQD, eu vou assistir um filme, uma série, e é esse inglês que eu vou ver. I had a great day. Eu tive um dia ótimo. I had a great day. A great day. Como que foi o seu dia? Foi bom. I had a good day. Eu tive um dia bem pacato. I had a pretty uneventful day. I had a pretty uneventful day, nesse caso, né? I had a pretty uneventful childhood. Childhood. Childhood é infância. Então, outra combinação com uneventful. Eu tive uma infância bem pacata. I had a pretty uneventful childhood. Ó, claramente, I had a. Ela também, ó, I had a. I had a great day. TBB já vai te preparando pra você se acostumar com o inglês que você vai ouvir em filme, em série. Fácil. Por que fácil? Porque, cara, você bate o olho, você pega esse atalho. E técnica barra, gente, uma coisa importante. Técnica barra não é transcrição fonética. Muitas pessoas se confundem com isso. O que é transcrição fonética, Gabi? Não sei se você já acessou um dictionary e já viu uns símbolos muito doidos que tem lá do lado das palavras, assim. Não é transcrição fonética, tá? Técnica barra é melhor do que transcrição fonética em termos de construir fluência. Depois que você estiver fluente, tá? O meu conselho é esse. Eu quero aprender sobre transcrição fonética para eu poder lapidar de forma formal, né? A minha pronúncia, enfim, beleza.
Mas eu, por exemplo, nunca parei para poder estudar transcrição fonética. O que eu sei hoje é por conta da minha experiência como professora, de contato com a língua, enfim. Mas para eu me tornar fluente, e aí? E ó, eu recebo muita mensagem da galera falando, pô, Gabi, eu curto muito a sua pronúncia. Então, eu acho que isso aí é um sinal e uma prova de que, entendeu? Técnica // é o caminho, ele é um atalho. Na verdade, não é nem o caminho, ele é um atalho. Porque o que ele faz? Ele coloca para o nosso cérebro, ele apresenta para o nosso cérebro como que a gente visualiza os sons por sermos fluentes em português e termos o português como nossa língua mãe e nossa língua afetiva. I had a pretty uneventful weekend. E aí a gente fala lá no início do tema da aula de hoje, não é sobre estudar inglês, não é sobre aprender inglês, é sobre encher os 4 P's da fluência. E você me pergunta, Gabi, quais são os 4 P's da fluência? Eu preciso dessa informação na aula 1 para eu continuar com a aula 2, com a aula 3 melhor preparado, e eu concordo com você. I agree 100%. Eu concordo 100%. E eu apresentei e já comecei a apresentar eles para você, só que você não percebeu. Mas agora eu vou literalmente desenhar. O primeiro pote de fluência são os vocabulários elementares. Então, vocabulário elementar. Esse é o primeiro ingrediente, esse é o primeiro passo para o nosso cérebro começar a aprender inglês para se tornar fluente, sempre nesse contexto, tá? De forma eficiente e natural, para aprender a falar inglês com confiança. Vocabulário elementar. Como assim, Gabi? Observa que ele tá aqui de green, com fundinho verdinho, isso não é à toa. Aluno DQD que tá aqui, lembra que eu falei que eles são mestres no método? Vou dar um exemplo aqui, tá? Eles sabem por que eu botei essa tagzinha aqui de dark green, de verde escuro. Um aluno DQD, quando ele tá estudando dentro da plataforma de estudo, né, que é onde eu aplico o método DQD, no Descomplica que Destrava, ele vai encontrar todos os vocabulários elementares, que é pote 1, representado por essa cor. Então fica muito claro, fica muito óbvio para ele que, opa, nesse momento eu estou enchendo o meu pote 1, aprendendo um vocabulário elementar. É muito importante a gente entender que não é sobre aprender palavras em inglês. Porque muitas pessoas podem achar assim, beleza, então quanto mais palavra em inglês eu aprender, melhor. E não é por aí, isso aí é uma cilada, isso aí é uma armadilha. Isso aí, essa mentalidade, inclusive, foi o que me fez lá, dar aquela volta na lua antes de chegar ali naquele processo de, opa, cheguei na fluência. Foi isso que me atrasou, foi um dos elementos. Pegar toda e qualquer palavra. Então, veja, não adianta eu ficar saindo dando tiro pra todo quanto é lado, pegando a tradução apenas de um monte de palavra nada a ver. Aqui, tá vendo? Tá um xizinho aqui, no sentido de que isso aqui é uma armadilha, tá? Só pra ficar bem claro pra vocês. Aqui vão entrar 2 coisas em ação. Primeiro, eu pego o inglês que é realmente útil pra fluência, o inglês que eu vou assistir filme e série, que eu vou encontrar esse inglês ali. 2, não pegue só a tradução da palavra. É quase que tipo assim, ó, se for pra pegar só a tradução da palavra, é melhor nem pegar. Se você quer desenvolver suas habilidades rápidas, se você quer ter fluência no inglês. Porque pode ser que não. Pode ser que você fale assim, Gabi, eu quero só aprender umas coisinhas de inglês. Quero só saber as coresinhas, os animais, os números, e tá tudo bem. É uma escolha sua. Agora, é importante você saber o que você quer com o inglês. Cara, eu quero conseguir usar. Eu quero conseguir fazer o inglês. Eu quero conseguir me comunicar em viagem, assistir filme sério, eu quero me tornar uma referência entre os meus amigos, no meu trabalho. Quero colocar lá no meu currículo, cara, tenho inglês avançado, consigo me comunicar. E estou sempre aprendendo. Vou falar mais sobre isso na aula 2, gente, mas o que é fluência? Na aula 2 a gente vai falar sobre isso. Mas eu quero já te dar um spoiler. Não me aguento, não me segura. Você já deixou o like? Deixa o like. Olha o tanto de conteúdo. What did you do on the weekend? I had a pretty uneventful weekend. I've been working a lot lately. Uau, você já vai sair daqui conseguindo praticar isso dentro do espelho, é ótimo, na frente do espelho. Você vai assistir um filme, uma série hoje à noite, você vai encontrar alguma coisa que a gente viu aqui sendo usado na prática. E se isso acontecer, me conte. Me conte que eu adoro ver isso. Me manda uma DM, tira um print. Gabi, olha o vocabulário elementar aqui. Não é só pegar a tradução. Eu preciso entender a aplicação disso. Qual que é a intenção desse vocabulário? Então, existe um grupo de palavras no inglês que é aquele vocabulário que você precisa ter para fluência, para construir essa base. Ele vai continuar, viu? Ele vai falar, eu tenho trabalhado muito ultimamente. Então, foi até bom, viu? Eu ter um pretty uneventful weekend. Porque eu tenho trabalhado muito ultimamente. I've been working a lot lately. Então, ó, I've been, lately. Eu tenho feito tal parada muito. Pronúncia com TBB. I've been
Um izinho fechado, ó. I've been working. I've been working a lot. Lately. Não é lately, não. É lately. Do T você vai pro som do L, tá? E um I sorridente no final. Lately. Quando eu uso, então, esse bloco de I've been, lately, eu tenho feito tal coisa ultimamente. Aí, no caso aqui, eu ainda adicionei um a lot para adicionar ênfase, né? Eu tenho feito tal coisa muito, mas eu poderia tranquilamente ficar sem ele. Aqui é só porque eu quero dizer que eu não tenho só feito isso, mas eu tenho feito isso muito. É uma pessoa fazendo uma ação. No caso aqui, tipo, ela tá fazendo caminhada. Ela vem fazendo isso muito ultimamente. Beleza? Então, ela vem fazendo a coisa ultimamente. Por isso que eu botei 2 bonequinhos aqui para poder ele ir repetindo, tá? Daqui a pouco vai fazer mais sentido. Ai, é o meu sonho ouvir você falar isso daqui pra mim, tá? I've been studying a lot lately. Quer dizer, eu tenho feito o quê? Estudado. I've been studying a lot lately. Botei aqui um bonequinho de óculos estudando. Oh, I've been studying a lot lately. Working. I've been working a lot lately. Cara, eu tenho assistido muita Netflix ultimamente. A lot of Netflix. Muita Netflix. A lot of Netflix. Então, nesse momento aqui, o que a Gabi e o Método DQD esperam de você é que você entenda principalmente a estrutura. Já vou falar sobre isso com vocês, tá? Sobre esse bloco aqui. Nem tanto a pronúncia vai entrar aqui nesses exemplos. A pronúncia principal é relacionada à frase principal. Beleza? Então, I've been studying a lot lately. I've been watching a lot of Netflix lately. E por que a gente tá falando esse a lot? Bom, esse a lot dá a ideia de muito. Tá vendo? Eu botei 2 mãozinhas aí pra fingir que elas estão assim, ó. Muito. De intensidade. Então, veja, não é no sentido de falar que eu tenho muitos cookies aqui. Não. É no sentido de falar que eu amo você muito. Olha que romântico. Eu amo você muito. I love you a lot. Uma coisa é falar I love you. Agora eu vou botar intensidade, muito. I love you a lot. Então, uma das formas de a gente falar esse muito, eu tenho trabalhado muito ultimamente. Agora você já entendeu esse bloco, né, de I've been working a lot lately. Eu poderia tirar esse a lot daqui tranquilamente. Ele tá aqui como um acessório, só para adicionar ênfase. I've been working a lot lately. Agora você entende essa construção dessa frase, né? Até os vocabulários que estão aqui. E uma vez que você entende a estrutura, the sky's the limit. O céu é o limite. Tanto de desenho é esse, Gabi, ó. I've been, eu tenho feito tal coisa lately. Feito o quê? Working a lot. Tá vendo? Faz sentido, não faz? Pronunciation. TBB. I've been working a lot lately. Na prática. Oh, honey, I know I've been working a lot. Lindo, maravilhoso. Ah, querido, eu sei que eu tenho trabalhado muito, não tô conseguindo te dar muita atenção. Oh, honey, I know. Eu sei o quê? I've been working a lot. Ela não botou lately aqui, mas super encaixaria também, tá? Oh, honey, I know I've been working a lot. Oh, honey, I know I've been working a lot. Lindo, gente. Música para os nossos ouvidos. Eu ia falar para os nossos olhos. Olha essa outra aqui. Grey's Anatomy. I love this TV show. Yes, sir. Working a lot. Então ele perguntou para ele, e aí? Have you been working a lot? Sei lá. What have you been doing lately? O que você tem feito ultimamente? Ele falou, sim, senhor. Trabalhando muito. A intensidade com que ele tá trabalhando, ó. Yes, sir. Working a lot. Yes, sir. Working a lot. What did you do on the weekend? I had a pretty uneventful weekend. I've been working a lot lately. Agora você já sabe a tradução, você já consegue ler, bater o olho aqui e ter esse entendimento. Só que lembra, eu não fico só na habilidade lenta, eu venho para a habilidade rápida. What did you do on the weekend? I had a pretty uneventful weekend. I've been working a lot lately.
Seu cérebro nessa hora, ele tá pulando de alegria por conta dessa organização, ó. Por isso que eu sou a louca da formatação. Eu jogo junto como o nosso cérebro aprende naturalmente. Outro valor do DQD é esse, tá? Se o seu caderno tá uma bagunça, se as anotações estão uma bagunça, imagine sua cabeça. Olha esse mapa mental que maravilhoso. Entra agora, pote número 2. Estrutura bloco. E o que isso aqui significa? De novo, você não percebeu, mas eu te apresentei várias. Por exemplo, a primeira que eu te apresentei hoje foi um exemplo de estrutura bloco. E é por isso, inclusive, que ela tá aqui de amarelinho. Quem é aluno do DQD já tinha sacado isso daqui atrás, provavelmente. Quer dizer, aqui eu não tô falando sobre uma palavra, né? Mas é uma estrutura. E uma vez que eu entendo essa estrutura, esse pedaço de frase, uma vez que eu entendo a intenção dele, posso pegar a tradução também, mas que eu entendo a intenção, em que tipo de situação usar, o céu é o limite. Eu viro uma máquina de montar frase. Caraca, eu estou montando frase sem saber a regra de gramática. Inclusive, quando fala de grammar, é outra armadilha que eu não quero que você caia mais, que é ficar achando que para aprender a montar frases em inglês você precisa de regras de gramática. E isso é uma cilada, Bino. Gabi, eu posso ir pegar a regra? Pode. Você pode tudo, inclusive você pode pegar só a tradução das palavras, você pode tudo, tá? Mas aqui eu não tô meu compromisso com você, meu propósito com você nessa semana não é te apresentar a solução, não é te apresentar um método mais fácil e eficiente para entender o inglês, pronúncia maravilhosa, falar o inglês mesmo que esteja começando do zero. Não vá para as regras de gramática, deixe isso daqui também para depois da fluência. Depois da fluência, se você quiser pegar lá e estudar para poder aprofundar, para lapidar a sua fluência, aí se encaixa a joia. Mas aqui não. E Gabi, como é possível aprender a montar frase sem pegar a regra de gramática? Aqui, por exemplo. Em momento algum, eu contei pra você que isso aqui é o Present Perfect Progressive. E que aqui a gente tá usando um verbo auxiliar have. E o particípio do verbo be. E o ing, eu não falei nada disso. Eu só te apresentei o bloco. Eu ofereci pra você o essencial para você poder já ter essa autonomia de entender a estrutura. E uma vez que você entende a estrutura, o céu é o limite. Só pensar quando a gente é criança. A gente aprende por regra de gramática? Não. Você vai começar a ver regra de gramática o quê? Na escola, lá com 7, 8 anos, mas você já fala, você já entende, você utiliza essas regras de gramática para lapidar a fluência que você já tem. Então eu pergunto, por que utilizar regras de gramática aqui? E aí hoje começamos também a falar sobre o pote 3, que aí vai entrar a TBB, vai entrar o som do inglês, a pronúncia, e eu não preciso nem desenhar para você, na verdade, mais, porque aqui já tá desenhado, what did you do on the weekend? Então a pessoa quando ela tá lá, sem técnica //, ela fica com a pronúncia abstrata. Caraca, não consigo visualizar. E o seu cérebro, ele fica tentando falar, olha aqui, vê se isso não acontece. Lately. Uneventful. Porque a gente... Pretty. A gente fica tentando ler do jeito que tá escrito, porque isso aqui é o seu cérebro tentando se agarrar em alguma concretude. Ele não quer o abstrato não faz ele entender com clareza, agora o concreto faz, e TBB traz essa concretude de pronúncia, por isso que é tão eficiente, vamos ter muito disso durante essa semana. Técnica //, nada de pronúncia abstrata aqui, vamos para pronúncia concreta, isso aqui vai ser uma armadilha. E aí vai entrar pote 4, efeito cotonete, e esse cara aqui, ele vai fazer total diferença na nossa aula 2. É através disso daqui que você vai limpar os seus ouvidos na hora de ouvir o inglês. I had a. Isso aqui é uma possibilidade de pronúncia. I had a. Se você for ver no dicionário, had, essa é a pronúncia. I had a. Por que aqui ficou I had a? Surgiu até um sonzinho de R. Existe explicação. Então, dentro do efeito cotonete, existem 35 padrões que eu já mapeei. E você saber esses 35 padrões, quanto mais você sabe sobre esse universo, mais claro fica pra você. Você alinha as suas expectativas de ouvido. Então, isso aqui vai ser um dos temas principais da aula 2. Eles não falam rápido demais e eu posso te provar. E aí, para deixar a aula 2 ainda mais interessante, eu vou continuar com a parte 2 desse dialogue, que tá ficando bonitão, né? Que aí você vai ter ainda mais coisa para poder praticar relacionado a esse assunto de My Weekend, tipo a continuação da conversa. E, inclusive, para todo mundo que manda sempre mensagem, Gabi, como que funciona para fazer o seu curso fechado de inglês? Como que são as suas aulas? Como é que é o funcionamento do curso? Essa semana é uma oportunidade maravilhosa para você poder testar o método DQD na prática, testar
estudar, pegar informações do curso e me testar como sua professora de inglês, ver se faz sentido pra você e já começar a sentir esses primeiros resultados. Porque, gente, vamos falar a verdade? Aqui, ó, como que eu me sinto motivado a fazer alguma coisa? Cara, a gente se sente motivado quando a gente consegue ver que a gente tá tendo resultado. Então, a todo momento eu vou estar falando com você sobre isso. O nosso grupo VIP do WhatsApp é de extrema importância você adicionar e você participar. Então, tem um link aqui também, porque é por lá que vocês vão receber o PDF da aula de hoje com exercício de fixação para ajudar ainda mais na memorização e gabarito para você poder conferir as respostas. E você vai receber também o link das próximas aulas e materiais extras, enfim, nos próximos dias por lá. Lembrando que a gente só entra em contato com vocês, gente, pelo grupo. A gente não entra em contato com vocês individualmente, tá? Todas as mensagens são enviadas dentro do grupo. Eu tenho uma pergunta para você. O que você mais gostou na aula de hoje, na aula 1? Qual foi a sua grande virada de chave? Responde isso aqui para mim nos comentários, porque pensa um pouquinho, tá? Eu quero que você fale com o seu sentimento. Tipo assim, eu gostei disso. Não, eu gosto de falar sobre sentimento, até porque através dessas respostas eu consigo melhor preparar a aula 2 e 3. Preciso sentir vocês aí do outro lado. Então, de tudo que eu compartilhei aqui, que a gente construiu nessa primeira aula incrível do Fluência Assim, o que mais fez sentido pra você? O que você mais gostou? Qual foi? Você fala assim, cara, isso aqui foi uma virada de chave, cara, isso aqui vai fazer total diferença. Abriu aqui um triplex na minha cabeça. Por exemplo, foi com essa pergunta aqui que a galera falou, não pode faltar a técnica barra, que é o taca-lhe pau em pronúncia com TBB durante o encontro de hoje. Então, responda pra mim aqui, me dê seu feedback lá no Instagram, enfim, na DM, se não me segue por lá, é Gabi Modesto Teacher. Se inscreve aqui no canal do YouTube também, pra você não perder nenhum conteúdo. E a aula 2 vai ao ar aqui, ó, às 8h05 da noite, nesse mesmo bate-horário. Eles não falam rápido demais e eu vou te provar. What did you do on the weekend? Well, I had a pretty uneventful weekend. I've been working a lot lately. Isso é começar a construir fluência. Baixa o PDF lá no grupo do WhatsApp, faz esse exercício e confere o gabarito, se tu gabaritou essa primeira etapa. Aula 2 vem aí, efeito cotonete e bastante pote 1, pote 2, pote 3 e mais umas coisitas a mais, um temperinho a mais. Thank you so much. Bye, bye. Comecei do zero, em 2 meses eu acabei o básico, agora estou no intermediário e em 1 ano eu evoluí demais. I'm here talking to you in English. In English. Oh my gosh, without fear, I'm so confident and it's so fantastic. Do you need to become fluent in English? Is this your dream? So I can tell you. I studied DQD from 1-0. I wasn't able to read, to write anything. But after I decided to join DQD, everything changed. I'll be able to read, to write, to listen, to speak. And just 1 year, I'm feeling so confident. Of course, I make mistakes, but I don't care at all because this is part of learning a new language. My name is Brena. I'm 29 years old. I'm Brazilian. I live in Ceará. I joined DQD and it was the best decision I made. I'm learning English so I can travel abroad, talk to people, and have great experiences. I have never traveled abroad, but I plan on doing it as soon as possible because it's amazing, right? I love traveling because I have the opportunity to visit wonderful places and meet new people, eat different kinds of food. You know, it gives me my greatest memories ever. Whenever I have this kind of experience, I learn a little bit more about myself. If I could, I would travel every 2 months. And I also know that English will help me succeed in my career and get me more job opportunities. I liked English since I was a child. I remember when I watched movies in English with subtitles in Portuguese, I thought to myself, I want to speak like that, you know, I want to understand what they say without subtitles. I also thought I would never be able to speak English fluently, but hey, here I am,
making my dream come true. So I'm happy to know I'm on the right track now. And this was only possible because of the DKD method. O que me deixou ainda mais feliz agora que eu recebi a proposta para ir para os Estados Unidos, estou imensamente feliz, grata, porque o inglês abre portas, isso é claro, é óbvio. E na minha área também, acho que em toda a área profissional, para quem precisa, quer alcançar, quer saber o inglês, quer entender melhor, faz a diferença. E eu estou assim, sentindo que eu estou super confiante, super tranquila para ir e colocar tudo em prática, tudo que eu aprendi, que eu evoluí. E eu tenho certeza que essa bagagem que eu conquistei até aqui no curso vai ser fundamental e vai super me ajudar lá fora. E foi isso que ajudou eu conseguir, entendeu? Essa oportunidade incrível. Eu fazia cursinho tradicional, né? Quantas vezes na semana? Era 2 vezes na semana só. Bem tradicional mesmo. Foi a gota d'água pra mim, foi aquela viagem. Que eu falei, eu tenho que procurar alguma coisa, porque não tá fluindo. E uma coisa muito comum é que as pessoas, elas acham, tipo, que elas não vão conseguir. Que, só quem consegue é quem, tipo assim, quem morou fora. Você nunca morou fora, né? Nunca nem estudei, nunca morei fora. Antes de você entrar pro Descomplica que Destrava, qual que era o seu grande desafio, assim, com o inglês? É realmente fluência, falar. Eu tinha muita vergonha. A pessoa começava a falar comigo, eu já fugia do assunto logo porque eu tinha medo. Tinha vergonha mesmo. Tava toda vermelha. Eu não conseguia falar, não saía nada. Aí já agora... Você já quer. Agora eu já tô procurando pessoas. Exatamente. Esse, inclusive, é um excelente indício, indicador que a fluência chegou. Independente do background, da idade, enfim. Minha irmã, que fala inglês bem também, ela é fluente em inglês, então ela já fala assim, Suelen, chega aqui que a gente vai conversar hoje. Legal, que demais. Você já tinha feito algum curso online? Como que foi, assim, essa questão da sua tomada de decisão, sabe? Como que foi essa decisão de você entrar pro DQD? Eu nunca tinha feito um curso online, foi minha primeira experiência, mas logo assim, na primeira semana, quando eu abri a plataforma, que eu vi que era tudo muito organizado, eu falei, é só eu fazer meus horários e me dedicar, porque tá tudo aqui. Não tive aquele sentimento, assim, que não ia dar certo. E vamos pensar assim, ó, quando você entrou pro DQD, como que foi essa sua jornada de estudo? Você já se sente, tipo assim, até com vontade de tirar a legenda para poder testar? Como que é isso em relação ao listening? Que a gente falou só mais do speaking, né? No início, eu bati mesmo muito numa tecla que você sempre falou comigo, que não é estudar 2 horas por dia e ia resolver meu problema. Então, eu sempre tirava 30 minutos do meu dia, só que de uma forma constante, com frequência de estudo. Por mais que hoje eu só consiga tirar 10 minutos, mas eu tirava os 10 minutos para eu estudar. Para assistir filmes, por exemplo, como que tá? Hoje é mais tranquilo de você entender? Nas séries é uma coisa que eu percebo muito, porque antes eu só via com o áudio em inglês, mas a legenda em português. Hoje eu já tento tirar tudo, sim. Quando eu vejo que é uma série que tem vocabulário não tão específico, aí eu coloco só o áudio em inglês e parece que aquilo se tornou tão comum que parece que eu tô vendo em português, sinceramente. Como que era antes o seu listening? Antes do DQD? Nossa, parecia que eu nunca tinha estudado inglês. Eu juro pra você. Parecia que o que eu estudava era extremamente diferente do que as pessoas falavam. Não tinha conexão uma coisa com a outra. Você tinha a sensação que eles falavam rápido ou não? Você não tinha essa demais. percepção? Eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui que eu não consigo? Não conseguia entender. Às vezes tinha que escutar em espanhol pra eu entender. Eu falei, gente, eu tô fazendo curso de inglês pra eu falar em espanhol? Eu nem sei falar espanhol. Já parou pra pensar nisso? Como que você se sente hoje sendo fluente em inglês? Pra mim, eu falo que é uma realização pessoal, assim, que eu vou ter o resto da vida. Porque quando eu falo, eu tenho que eu tô fazendo minha matrícula no curso agora. A minha preocupação é eu aprender as coisas do curso. Eu não tô preocupada com inglês. Não é uma preocupação do curso de piloto. Ok. A minha preocupação é a prova da ANAC, já a minha prova de inglês. Claro, a gente sente um pouquinho de medo. É uma prova. Aquela coisa normal. Eu não tô com receio de fazer, não tô com medo de ir lá fazer entrevista e falar. Que eu vou ter a entrevista em inglês também, né, quando eu colocar meu currículo lá, mas não tenho esse medo mais.